A propósito do Brexit, a polêmica saída da Grã-Bretanha da União Europeia já passou por vários percalços. Os termos negociados pela primeira-ministra Theresa May foram negados 3 vezes pelo parlamento britânico e não há perspectiva de acordo. Já são 2 anos de impasse. Com a discussão ainda em aberto, questiona-se inclusive a permanência de May à frente do governo. Entre idas e vindas de datas para essa efetiva saída da Grã-Bretanha, o que fica também são perguntas. Afinal, como o Brexit pode afetar a União Europeia? O que isso pode inspirar outros países a tomarem a mesma medida? A Itália, liderada por partidos de direita, já acenou com a vontade de seguir os passos britânicos. É uma possibilidade real? Justamente para falar sobre Brexit e União Europeia, o Diálogos na USP recebe agora os professores Humberto Celli Júnior, professor titular de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, e Kai Eno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, especialista em política da União Europeia. Professores, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores. Eu queria trazer a primeira pergunta, talvez seja o que todos possam estar fazendo. O Brexit foi um tiro no pé? O pedido de plebiscito foi uma armadilha que a Grã-Bretanha e o Reino Unido armou para si mesmo? Professor Kai Eno. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sim, em aspectos práticos, em termos práticos, foi. Porém, foi feito naquela época pelo então primeiro-ministro David Cameron por razões de administrar o próprio partido dele. Então, a chamada do plebiscito tinha nada a ver com o lugar do Reino Unido na União Europeia, sim ou não, mas com uma tentativa de administrar as tensões dentro do Partido Conservador que existem lá há 30 anos. Sim. E não foi feito com um pensamento sobre o que poderia acontecer caso o plebiscito fosse ou indicasse uma vontade de sair da União Europeia. Não esperavam que indicasse? Não acreditavam nessa possibilidade, não, é isso? Não, acho que não. E eu me lembro, no dia seguinte, houve uma reportagem de um canal de notícias britânico, onde o editor falou, apontando para o Downing Street, que já não tem planos. E não tinha planos. Sim. Não tinha planos, porque David Cameron estava muito convencido do poder dele de convencer a população a votar com vontade dele. E foi surpreendido pelo resultado. Então, realmente foi uma armadilha para ele mesmo, inclusive. Para ele mesmo, perdeu o cargo, né? Exatamente. Professor Humberto, o senhor concorda com isso? Quer dizer, a Grã-Bretanha e o Reino Unido não estavam preparados, o Reino Unido não estava preparado para o Brexit, quer dizer, como o senhor Kai Eno falou, foi uma tentativa de administrar tensões dentro do partido e que piorou, porque não administrou nada, na verdade, só pioraram as tensões. Sem dúvida. É por aí? Eu acho que sim. Obrigado pelo convite. Nada. Vez, mas eu Bom concordo. dia, muito obrigado mais uma vez. E acho que foi uma armadilha criada pelo Cameron. Ele tinha que atender alguns interesses do próprio partido, mas acho que a gente tem que se lembrar também que esse sentimento eurocético sempre esteve presente no Reino Unido. Quer dizer, algo antigo. Sim, né? É verdade. Claro que ele tem uma roupagem hoje diferente, existem aspectos que a gente pode discutir depois, econômicos, que tiveram uma influência muito grande. Agora, sempre foi um sentimento diferente o existente lá no Reino Unido daquele que tem prevalecido ao longo dos anos nos outros Estados-membros da União Europeia. Sim. Então, nesse sentido, muito embora se soubesse de uma oposição muito grande desde o seu início lá em 73, a antiga Comunidade Econômica Europeia, né, acho que o Cameron, de fato, não esperava que esse plebiscito pudesse resultar em algo favorável à votação pela saída, não é, da União Europeia. Portanto, se criou uma armadilha e muito menos, evidentemente, ele poderia esperar que em tão pouco tempo ele fosse apeado do poder. Exatamente. Sobre essa armadilha, sobre essas consequências, nós vamos voltar a conversar ao longo do nosso programa, obviamente, mas eu queria trazer uma outra coisa. O professor Humberto Celli comentou, o professor Kai Eno também,
Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, quer dizer, a própria posição da Grã-Bretanha na União Europeia. Porque ela tem uma posição muito peculiar, digamos assim. Ela que, me corrija se eu estiver enganado, ela não é signatária do Tratado de Schengen, aquele de livre comércio e livre tráfego pela Europa. Ela tem sua própria moeda, ela mantém a Libra, ela não é o euro. Então, ela é da União Europeia, mas não é tanto da União Europeia. Professor Kai, vamos tentar entender, primeiro, na sua visão, depois, dentro da luz do direito internacional também com o professor Humberto, que posição é essa que poderia ou não facilitar essa tentativa de saída da União Europeia, essa tentativa de Brexit? Que postura é essa da Grã-Bretanha? Eu acho que tem que ver em termos históricos. Sim. Quem já viveu lá, principalmente como alemão, como eu, sabe que o papel do Reino Unido é uma coisa particularmente inglesa. Na Segunda Guerra Mundial, muito importante. Então, esse sentimento, olha, o Reino Unido fez parte da coalizão dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, número 1. E número 2, nunca foi invadido, ao contrário da França, por exemplo. Sim, exatamente. É muito importante para a gente entender porque o que explica essa vamos dizer, posição meio afastada. Aquele orgulho de ser britânico. Orgulho de ser britânico e de não ser, de não fazer parte do mesmo projeto de paz que a União Europeia muitas vezes se vende como um projeto de paz. Número 1, e Winston Churchill já falou isso no famoso discurso dele em Bruges, onde ele fala o Reino Unido is with Europe, but not of Europe. Então ele está como a Europa, mas não faz parte da Europa. Então isso historicamente faz parte certamente de um lado político do Reino Unido. Porém, economicamente falando, a coisa interessante historicamente é que nos anos 70, 73 e no primeiro plebiscito, em 75, o Partido Conservador, liderado já por Margaret Thatcher, ela liderava a campanha para que o Reino Unido permanecesse na União Europeia, na Comunidade Econômica Europeia, como se chamava na época. Porque a União Europeia era vista como um projeto de livre mercado, livre comércio. E o Partido Trabalhista era o partido fortemente contra a permanência do Reino Unido na União Europeia. E isso se inverteu em muitos aspectos, mas não todos. Então tem uma história por trás de que se ver ao longo de décadas. Sim, aquela coisa da própria Grã-Bretanha, do Reino Unido, olhar a Europa com distanciamento. Né? Aquela famosa, e é fato, a famosa manchete de um jornal britânico da neblina no Canal da Mancha, forte neblina no Canal da Mancha, o continente está isolado. É uma outra visão. Mas dentro do direito internacional, professor Humberto, como funciona isso? Como se dá essa relação do Reino Unido com seus congêneres, seus pares continentais, por exemplo? Bom, antes de endereçar propriamente essa importante questão, eu só acrescentaria alguma coisa, algo que é importante também, que é a questão de se olhar para a Grã-Bretanha como tendo sido um império. Né? Sim. Então, se nós hoje fizermos uma grosseira comparação com o que ocorre em outros países, por exemplo, com a Rússia, né? Com a própria China, de certa maneira, é sempre a tentativa de recuperar a grandeza do passado. Né? Então, esse foi um sentimento sempre latente, a meu ver, né, no Reino Unido, que havia perdido a sua hegemonia econômica, isso ficou muito claro no pós-Segunda Guerra, muito embora, como bem lembrou o professor Caia, tenha tido uma participação muito importante ao lado dos aliados, né? E, portanto, se sentia com legitimidade para ter certa influência, né, sobre esse processo que, então, se criava. Então, esse me parece um dado muito relevante. Quer dizer, essa sensação, nós somos grandes, nós somos império.
Então, como eu disse, grosseiramente comparando, o Putin hoje tenta resgatar a história da grande Rússia, né? E a própria China teve seus momentos de apogeu na história e hoje caminha a passos largos para recuperá-lo, né? E acho que, se nós olharmos para 73, né, de fato ali começava a se fortificar um movimento no Reino Unido em favor do liberalismo, né? Depois Thatcher vai surgir mais tarde. Em 79, quando ela assume, 79, né? quando assume, mas essa tendência era uma tendência que também já ocorria nos Estados Unidos, Sim. tanto que ela vai se tornar a grande aliada do Reagan. Sim, né? exatamente. Então, justamente um processo de integração, né? No início um processo que começa muito timidamente, né? Se nós olharmos para as origens, a comunidade do carvão e do aço, era uma tentativa de integração econômica que já em 70 olhava para o horizonte de um mercado comum, né? Isso com implicações muito claras em termos de liberdade, liberação, liberdade de movimento de capital, de pessoas, né? Do trabalho. Sim, essa né? livre circulação. Né? Livre circulação de bens, né? Então, esse era um movimento que já começava a se fortalecer na Europa, muito embora o objetivo, né, fosse esse de criar o mercado comum, né, não era ainda, ele só vai ser consolidado muitos anos mais tarde. Então, do ponto de vista aí do direito internacional, do direito da integração, era um projeto, nós já surgimos, como foi o caso da Comunidade Econômica Europeia, como uma união aduaneira, né, o que é um passo muito importante. E nós temos pouquíssimos precedentes na história, ou modelos na história, né? O próprio Mercosul aqui passa a ser, pelo menos no papel, uma união aduaneira em 94, alguns anos depois da sua formação, e ali já nasce como união aduaneira. Então, do ponto de vista aí do direito internacional, era importante, principalmente para a França e a Alemanha, países que tinham vivido as agruras da Segunda Guerra Mundial e que precisavam realmente de fortalecer os seus laços econômicos como forma de evitar uma eclosão de um outro conflito na Europa. Então, a história aí de participação do Reino Unido é diferente, né, da história da França e da Alemanha, né? E também de outros países que compuseram a Comunidade Econômica Europeia desde o início, como a Itália, por exemplo, né? Então, histórias assim bem diferentes e que continuam tendo certa influência sobre os acontecimentos que nós estamos vendo hoje, né? Então, isso tudo tem que ser resgatado para que a gente possa ter uma compreensão de tudo que está em jogo, né? Nesse caso, o professor Humberto comentou, o professor Kai, o que está em jogo, efetivamente, com relação ao Brexit, a permanência ou não do Reino Unido? Está em jogo uma soberania? Está em jogo o orgulho nacional? Está em jogo a questão econômica? Ou está em jogo tudo isso e mais uma certa soberba britânica? Olha, tudo isso, eu acho, e mais um pouco. Esse processo, eu sempre digo, né, essas coisas são processos, não eventos. Então, a coisa não vem à toa, né? Sim, o Brexit é a consequência de um processo de muitos anos e esse evento em si vai trazer um processo que vai durar tanto economicamente quanto politicamente muitos anos. Várias consequências disso, eu acho que ao longo do tempo vão ser não somente as negociações sobre um tratado de livre comércio com a União Europeia que vão durar anos, mas isso é normal. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer é o sistema partidário no Reino Unido vai quebrar. Você acredita nisso? Sim, acho que sim. Por que exatamente? E quebrar de que maneira? Só para nós entendermos. Os dois principais partidos são profundamente divididos e eu não vejo principalmente como o Partido Conservador pode sobreviver na sua forma atual esse processo, porque irrespectivamente do que for acontecer daqui para frente, um lado desse partido vai se sentir traído
de uma forma ou outra. O partido vai ter que escolher uma vez entre ser o partido do Brexit, atender basicamente os desejos dos seus membros, ou ser o partido do business, dos negócios, que tradicionalmente sempre foi, né, vota para o Partido Conservador, porque o Partido Conservador é o partido dos negócios britânicos. Não pode ser as duas. Não há como ser. Em muitos aspectos, não pode ser uma coisa ou outra coisa. E com relação ao Partido Trabalhista? Acho que também acontece a mesma as coisa. As divisões são menos explosão. profundas, mas existem. A divisão existe, na verdade, entre a liderança do partido, que é fortemente euroscéptico. Jeremy Corbyn não é um apoiador da União Europeia. Nunca foi e nunca será. Então, ele quer facilitar o Brexit. E ele quer que os conservadores façam para que ele possa dizer depois, olha, se fosse eu teria feito de uma forma diferente. Mas ele nunca falou, não quero fazer. Então, há uma divisão profunda entre a liderança do partido e os membros do partido, que são fortemente pró-europeu. Isso pode ser resolvido de uma forma um pouco diferente, porque Jeremy Corbyn já faz quase 60 anos, ele tem, eu acho que mais uma chance de ser primeiro-ministro. Se ele não for, imagino que ele vai embora. E vem uma nova geração aí, vai ser uma nova geração. Vamos ver se vai ser da extrema esquerda como ele é, ou vai ser mais do centro do partido. E já há divisões. Alguns deputados do Partido Conservador e do Partido Trabalhista deixaram os respectivos partidos para formar um novo grupo, o grupo independente, agora se chama, eu acho que Change UK, ou Mudança Reino Unido. Eu não sei até que ponto vai esse partido, mas é um sinal que nos dois principais partidos as coisas não estão boas, e eu acho que isso vai ser uma das principais consequências. Quer dizer, vai ser a consequência talvez uma das mais no fortes. Sistema político, sim. E social, nem falar. Se o Brexit for abandonado, sim, vai ter uma reação muito forte vindo da direita, principalmente. Se continuar e acontecer, e se for economicamente ruim, vai ter uma forte reação de um outro lado, mas mesmo assim vai ter. Então, eu acho que os próximos anos, a próxima década vai trazer muitas mudanças no Reino Unido, além do Brexit. Porque cada vez mais a gente vê que foi realmente o tiro no pé, né? Quer dizer, não era para estar acontecendo da forma que está. Só que eu queria trazer para o senhor, professor Humberto, não só o que o senhor acha disso, quer dizer, dessa reação forte em caso ele seja abandonado, mas trazer uma outra questão e depois trazer para o senhor Caiano também, que são os outros países que compõem, ou regiões que compõem o Reino Unido, que já tem uma grita também grande com relação a fronteiras, principalmente a Irlanda do Norte, com a República da Irlanda e a Escócia. Como fica isso dentro das relações internacionais, dentro do direito internacional? Porque a Grã-Bretanha, o Reino Unido, são várias regiões unidas e também podem ficar desunidas nessa discussão. Eu acho que essa desagregação política é um fato, eu concordo. E eu só queria fazer um adendo antes de endereçar essa sua questão. Claro, por favor. Porque é um sentimento que nós vamos ver de insatisfação em outros países da Europa, em Estados Unidos da Europa, com o establishment. Né? Sim, então, a insatisfação com os partidos políticos que não mais representam os anseios da sociedade. Então, do ponto de vista político, isso é importante ser lembrado também. Né? E é alguma coisa muito forte que pode determinar uma mudança de rumos na composição dos partidos políticos do Reino Unido. Agora, essa questão da Escócia e da Irlanda do Norte, ela é extremamente sensível, porque se nós olharmos para o Reino Unido depois da votação, nós vamos ver que na Escócia, por exemplo, se votou a favor da permanência da Escócia no Reino Unido.
Né? Então, por quê? Evidentemente, a Escócia consegue perceber as vantagens que tem o fato dela estar integrada à União Europeia. Né? E também aí desavenças históricas que tem com a Inglaterra, aí seria uma análise mais alongada, eu não quero me deter sobre ela. E a questão da Irlanda do Norte é muito delicada, porque o fato de ter uma integração econômica, né, entre o Reino Unido, a Irlanda do Norte, que é Estado-membro da União Europeia também, isso, de certa forma, atenuou os conflitos políticos, religiosos entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A questão fronteiriça. A questão fronteiriça. E tudo isso criou um canal de facilidades muito grande para a Irlanda do Norte. Não é? Por isso que há uma resistência muito grande dos representantes da Irlanda do Norte à ideia do Brexit. Né? Quer dizer, então, justamente, essa é uma questão que a Theresa May não conseguiu controlar, né? Então, ela não conseguiu o apoio necessário para levar adiante o seu projeto, porque ela tem também a oposição dos representantes, né, da Escócia, tem uma questão muito sensível, então se tentou ali criar, né, uma solução que muitos falaram que seria provisória para a Irlanda do Norte. Olha, então, talvez no primeiro momento nós fiquemos numa união aduaneira. Né? Então, com a união aduaneira, continuaria havendo o livre trânsito das mercadorias, não haveria cobrança de impostos, né, de impostos de importação, etc. Economicamente ainda seria interessante. Economicamente, né? talvez isso apaziguasse um pouco a Irlanda do Norte. Acontece que esse é o problema, não é? Não é essa a ideia original, né, de você sair da União Europeia. É você sair da União Europeia, você ter um acordo negociado e você ter independência, digo, do ponto de vista aí do Reino Unido, daqueles que são a favor da saída, ter independência comercial, né? Comercial e econômica. Se você estiver numa união aduaneira, você tem a sua capacidade, a sua política comercial reduzida, porque a sua política comercial é comum. Então, na realidade, para hoje, né, o Reino Unido, mais os outros membros, os Estados-membros da União Europeia, eles são, a União Europeia é um representante na Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Né? Quer dizer, não há a representação individual. Não, né? é o bloco. É o próprio bloco. Na OMC, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de muitas sessões da OMC e ver como eles estão representados. Estão lá os 27 membros, estão todos ali os representantes, e quem fala é o representante da Comissão Europeia, né, que fala em nome de todos eles. Então, por exemplo, essa saída que no início se pensou temporária de uma união aduaneira, ou também se fala agora, olha, talvez nós fiquemos com uma união aduaneira. Isso certamente não agradaria aqueles que propuseram a saída do Reino Unido da União Europeia. Na verdade, acaba não agradando a ninguém, né? Não agradaria, né? Eu acho que não seria, pelo menos aqueles que sustentam a necessidade de o Reino Unido sair da União Europeia, não seria uma solução ideal para eles. Tá. Professor Cai, o senhor gostaria de comentar isso? Eu queria já aproveitar e trazer uma outra coisa para o senhor também, nesse caso. Ainda voltando à questão da Escócia e Irlanda do Norte, isso também não aflora os sentimentos separatistas que vira e mexe? No caso da Escócia separatista, no caso da Irlanda do Norte, talvez unionista com a República da Irlanda. Então você acaba trazendo sentimentos atávicos, os sentimentos históricos, reavivando-os. Queria trazer duas coisas para o senhor. Isso é a coisa interessante. O nome oficial do Partido Conservador do Reino Unido é the Conservative and Unionist Party. Então, um dos elementos da identidade desse partido é preservar a união do Reino Unido. E uma das consequências do Brexit, como está proposta atualmente pela direita, vai ser o fim do Reino Unido. Não tem, como está, não tem saída. Pelas chamadas linhas vermelhas que Theresa May falou, que fim da livre circulação de pessoas, saída do Reino Unido do mercado único da União Europeia e a permanência, a ausência de uma fronteira física
entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, essas três coisas são incompatíveis. Você pode ter duas das três, mas Sim. nunca as três. As três ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, nada mudou ao longo desses 3 anos. Ela pode ter uma fronteira na Irlanda, ou ela pode ter uma fronteira comercial entre a Irlanda e a Grã-Bretanha. Uma ou outra. Ela não pode ter as duas. Então, a consequência vai ser que, em algum momento, ou ela muda as linhas vermelhas e o Reino Unido continua fazendo parte do mercado único, como todo, ou ela vai separar, pelo menos comercialmente, a Irlanda do Norte. A Escócia é um pouco diferente porque já houve um plebiscito sobre independência alguns anos atrás que foi perdido. Eu não tenho dúvida que teremos um outro em algum momento. Porém, já tendo tido o Partido Nacional da Escócia vai propor somente um outro quando tiver certeza que vai ganhar. Porque uma terceira chance não vai ter num tempo razoavelmente curto. Então, eles vão esperar e ver. E quando tiver uma calamidade econômica, você pode dizer, isso foi para o Brexit, isso é porque Londres fez uma coisa contra a vontade do povo escocês, e aqui é a sua chance de reverter ou resolver essa injustiça. O Brexit acaba sendo uma boa desculpa, né? Um bom pretexto para isso. Né? Com certeza. E uma coisa interessante, na Irlanda do Norte, a União dos Fazendeiros da Irlanda do Norte, que é uma bastião do unionismo do Reino Unido, se manifestou explicitamente alguns meses atrás que eles prefeririam continuar dentro de um espaço econômico como a República Irlandesa do que sair sem acordo da União Europeia. Isso, politicamente, culturalmente, é uma coisa incrível. Ver a União dos Fazendeiros norte-irlandeses se manifestar a favor de uma cooperação mais próxima com a República por razões econômicas. E isso reflete de que maneira no resto da Europa? Humberto, nós estamos quase chegando ao nosso intervalo, rapidamente, para nós voltarmos depois com isso. Olha, eu acho que os movimentos são muito similares. Se nós separarmos as diferenças históricas, etc., existe muita similaridade. Pegando o exemplo da Itália, né? A Itália, de fato, cansou, a população cansou do establishment, votou num partido totalmente anti-establishment, o Movimento 5 Estrelas, e também votou num partido de direita, a Liga, né? Numa demonstração clara de insatisfação com os partidos até então tradicionais. Né? Então, isso nós vemos acontecer na Itália, quer dizer, e no fundo, essencialmente, a manifestação dessa insatisfação é um movimento um pouco difuso, mas é a insatisfação contra o que está aí. Né? É contra o sistema. Eu não sei exatamente como eu vou combater esse sistema, mas a minha maneira de protestar eu vou votar num partido, no caso da Itália, 5 Estrelas, e muitos, né, cresceu um pouco o eleitorado de direita na Itália, da Liga, né, que hoje não é mais Liga Norte, mas é Liga. É Liga, né? Só. Agora, em termos de influência de movimentos separatistas, são processos históricos diferentes, talvez a gente pudesse aproveitar isso, não teríamos tempo aqui. Mas o que eu diria eu chamaria atenção para esses pontos em comum que existem, que é a insatisfação contra o sistema. Bom, perfeito. Vamos voltar a tocar nesse assunto, vamos continuar falando sobre Brexit, mas o Diálogos vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.